Nós temos uma informação agora que, com o uso emergencial de 2 vacinas, foi liberado no Brasil pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Brasil já se mobiliza para o início da campanha de vacinação. Ontem São Paulo começou, Manaus e outras cidades do país começam hoje. Mas muitos amazonenses ainda têm dúvidas sobre a proteção e os hábitos que devem seguir após receberem o imunizante. E é sobre isso que agora nós iremos conversar com a doutora Ana Carolina Barreto Marinho. Ela é especialista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e já está conosco ao telefone aqui da Rádio Diário. Bom dia, doutora Ana Carolina, como vai a senhora? Bom dia a você e bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado por atender a gente e a gente espera que a senhora esteja bem e soubemos também que a senhora já tomou a vacina. A senhora confirma? Exatamente, há menos de 15 minutos, vocês estão sabendo em primeira mão já, vacinada. Poxa, legal. Agora, eu quero lhe perguntar uma coisa, dói quando aplica aí no braço da gente ou não dói? Olha, eu confesso que eu estava tão entusiasmada com essa possibilidade que não senti dor nenhuma. E, na verdade, só uma sensação mesmo de alegria e esperança. Que bom, que bom. Agora, a Anvisa, ela autorizou, né, o uso emergencial da Coronavac, produzida aí pelo Instituto Butantan, e também a vacina AstraZeneca, desenvolvida pela Fiocruz. Eu pergunto à senhora quais as diferenças ou semelhanças desses imunizantes. A vacina Coronavac, que foi aprovada recentemente, é uma vacina inativada. Ela é semelhante à tecnologia da vacina da gripe, por exemplo. É uma tecnologia que a gente conhece já há mais tempo e agora ela foi, nesse último ano, os estudos foram realizados especificamente aí contra o coronavírus, para evitar a Covid-19. A vacina de Oxford, que é a vacina que vai ser fabricada pela Fiocruz, é uma vacina realizada através de um vetor viral. Então, os cientistas utilizaram aí um vírus, que esse vírus ele é inocente, não causa nenhum problema na saúde do humano, e eles colocaram um pedacinho da proteína do SARS-CoV dentro desse vetor viral, para quando for injetada no humano, nas pessoas, nosso sistema imunológico reconheça essa proteína como um invasor e consiga, então, produzir anticorpos e células de defesa. Então, em relação às tecnologias, é basicamente essa a diferença. Mas os resultados que a gente espera são os mesmos, que, na verdade, é a produção de anticorpos e a produção de células, desenvolvimento de células do sistema imunológico que vão nos proteger aí por um bom tempo. Doutora Ana Carolina, e as 2 vacinas, elas precisam de 2 doses? Precisam sim. Na verdade, neste momento, e com os estudos de fase 3 que foram realizados, essa eficácia que a gente tem visto aí na televisão, e tem sido publicada, de 50,38% para a Coronavac e 70% em média para a vacina de Oxford, foram resultados obtidos com 2 doses da vacina. Nesse momento não existe a possibilidade, nem nenhuma discussão aqui no Brasil, de realizar-se uma dose só. É importante essa segunda dose ou dose de reforço para lembrar o nosso sistema imunológico que a gente tem que produzir mais anticorpos e mais células de defesa. Só aí nós vamos realmente estar protegidos. E qual é o intervalo? Por exemplo, a senhora tomou a dose hoje, há menos de meia hora, está conversando com a gente é a primeira pessoa a saber dessa dose que a senhora tomou, e depois de quanto tempo vem a segunda dose? A segunda dose, ela pode ser feita por um intervalo entre 2 e 4 semanas. Então, eu vou receber a minha próxima dose em 3 semanas. Imaginemos, que Deus me livre, mas eu tenho que lhe perguntar, imaginemos que não chegue a outra parte da vacina para tomar, porque é muita gente que quer se vacinar e a quantidade ainda não dá para todo o Brasil. Claro que está chegando também mais, mas ninguém sabe quando. Vai ter algum prejuízo para a pessoa que tomou só a primeira e naquele prazo que era para tomar a outra dose não tomou? O intervalo, quando se planeja essa estratégia de vacinação, então, um exemplo, se a gente tem 1 milhão de doses,
a gente vai ter que dividir esse 1 milhão de doses para 500 mil pessoas, para garantir as 2 doses. Que é isso que nós esperamos. Excepcionalmente, se não existir o fabricante não conseguir produzir ou não existir essa segunda dose, pode-se estudar, postergar um pouquinho esse prazo aí da segunda dose, da dose de reforço, até que a vacina esteja disponível. E, excepcionalmente, isso é uma coisa que não está sendo discutida também nesse momento, mas pode acontecer, é a questão da intercambiabilidade de vacinas. Receber uma outra marca na dose de reforço. Entendo. Aliás, sobre esse assunto que a senhora finalizou essa parte da sua fala, a Luísa Maria, que trabalha aqui com a gente, tem um questionamento que é bem pertinente, bem interessante. Ô, Luísa, fala aí. Doutora, o paciente ele pode tomar a primeira dose da Coronavac e a segunda dose da AstraZeneca ou vice-versa? Então, isso não é recomendado, né? Os estudos, a gente não tem estudos de troca de marcas, que a gente chama de intercambiabilidade de vacinas. Então, isso não foi aprovado no Brasil, não foi aprovado com as marcas dos Estados Unidos. Existe uma discussão, na verdade, no Reino Unido em relação a isso, mas a gente acredita que nesse primeiro momento a gente não tem que pensar nessa estratégia. O correto vai ser tomar as 2 doses do mesmo fabricante. Da mesma marca, do mesmo fabricante, né? É isso. Bem, e essas 2 vacinas, elas são eficazes mesmo? Têm eficácias semelhantes? Porque gerou uma dúvida, né, doutora, depois daquele percentual que chegou a 50,38%. Sim, a população precisa entender que esse percentual de eficácia é difícil comparar com os estudos. Cada vacina foi feita com populações diferentes, com desenhos diferentes. Então é difícil a gente poder comparar achando que uma vacina tem uma eficácia maior do que a outra, né? Mas diante da pandemia, diante da necessidade de termos algo que consiga frear um pouco essa pandemia e controlar até que a gente tenha outras alternativas, essa eficácia é excelente, é o que temos disponível. Então, essa eficácia, por exemplo, da Coronavac de 50,38%, diz que se eu tomar a vacina, eu tenho a metade, né, de chance de não adoecer. Isso é bastante coisa, especialmente para quem tem risco de ter doença grave, como os idosos, ou quem está muito exposto, como os profissionais, por exemplo. O Sidney, que é um dos nossos seguidores no d24am.com, ele pergunta: as lactantes da área de saúde podem ser vacinadas? Essa é uma grande questão essa semana, né? Muitos têm perguntado sobre isso. Não existe uma contraindicação para mães amamentando em se vacinarem. Na bula, na verdade, da vacina é só uma precaução, porque, na verdade, não existem estudos em lactantes. Dificilmente existem estudos de fase 3 em lactantes e gestantes. A gente começa a observar a segurança e a eficácia dessas vacinas nesse grupo a partir do momento que pessoas vão se vacinando inadvertidamente, ou não sabiam que estavam grávidas, ou receberam a vacina mesmo amamentando. Então, essa decisão vai ser da mãe e do pediatra, né? Então, especialmente mães amamentando, profissionais de saúde, a gente vai ter que colocar aí na balança o risco-benefício, e como a exposição do vírus é muito grande, ter doença, a vacinação, pelo menos com uma vacina inativada, ela vai ser recomendada. Cada caso é um caso, né? Exatamente. Luísa Maria. Doutora, aproveitando esse assunto, no cronograma do Ministério da Saúde, no cronograma de imunização, as grávidas e as crianças não foram inclusas. A senhora poderia responder por que as grávidas e as crianças não estão inclusas nesse plano de imunização? Nesse primeiro momento, as crianças não foram incluídas nesse plano estratégico, porque não existem estudos delimitando aí a segurança e eficácia em crianças, né? E aí, para cada vacina tem uma idade. Então, por exemplo, para a Coronavac, é 18 anos, que é acima de 18 anos que pode ser feita a vacina. Uma outra questão importante que foi considerada também na verdade, a menor gravidade da doença
e da contaminação em crianças. Isso é um fato também que tem que ser levado em consideração. Acredito que num futuro muito próximo, a partir dessa imunização em massa, nós teremos resultados já de vacinas sendo testadas em crianças. Na verdade, a gente já tem estudos de algumas vacinas sendo testadas em crianças, e aí a gente vai poder, então, ter alguma vacina imunógena para essa população em especial. Bem, a gente já sabe que, nesse primeiro momento, só os profissionais de saúde, os indígenas, a população de idosos estão sendo vacinados. A senhora acredita que até o final deste ano de 2021, doutora, todo o Brasil, todas as pessoas estarão vacinadas? Nós temos que acreditar aí no planejamento, na verdade, na estratégia, né, do governo em conseguir vacinar todos. E aí a gente tem um calendário que vai até agosto, contemplando toda a população. Nós temos a possibilidade real hoje de 2 vacinas já aprovadas para prover o Brasil inteiro. Então, eu acredito que sim, até o final do ano nós teremos aí pelo menos a maior parte da população brasileira vacinada. Bem, e há estudos que falam sobre a duração da imunização dessas vacinas? Sim, nós temos estudos já avaliando aí a proteção, mas são estudos de curto prazo, né? Nós temos estudos avaliando, por exemplo, a resposta às vacinas em 3 meses, que ainda mostrou-se protetora nos estudos de fase 3. Daqui para frente, né, o que acontece? O estudo não acaba, existe o estudo pós-comercialização, que é essa vacinação em massa aí da população, e principalmente o acompanhamento daqueles voluntários lá que participaram do estudo, que vão avaliar testes sorológicos, avaliar sem proteção com 6 meses e com 1 ano. Doutora, infelizmente o Amazonas já tem confirmado um primeiro caso de reinfecção, né, por mutação viral. E as vacinas, elas garantem a imunização em pacientes infectados por essa mutação do coronavírus? Infelizmente, a gente começa a ver essas variantes, então, circulando, né, em outros países e agora no Brasil, começando pelo Amazonas. Não sabemos ainda como será. Isso tudo vai depender do espalhamento dessa nova variante e quanto essa nova variante realmente vai causar doença grave ou vai ser importante na infecção e na população brasileira. Então, a gente precisa entender um pouquinho aí o papel dessa variante na contaminação das pessoas e nessa evolução para a gravidade, para entender se as vacinas vão ser capazes de proteger também com essa variante. Mas isso já é um sinal de alerta para os pesquisadores e principalmente para quem está desenvolvendo as vacinas. Porque pode ser que num futuro muito breve exista a necessidade de fazer alguma modificação nessas vacinas. Doutora, pessoas com alguma imunodeficiências podem tomar a vacina e também pessoas que não conseguem ser vacinadas no braço. A vacina pode ser aplicada em outra região do corpo? Pacientes com imunodeficiência e qualquer imunodeficiência, tanto as imunodeficiências congênitas, pacientes oncológicos, em quimioterapia, podem sim ser vacinados com as vacinas disponíveis hoje no Brasil. O que a gente vai questionar um pouquinho, a gente não sabe se a eficácia será semelhante à da população normal vacinada. Mas mesmo considerando talvez uma diminuição da eficácia, pois o sistema imunológico ainda não está com uma resposta tão adequada nesses pacientes, vale a pena vacinar e está indicada sim essa vacinação. Em relação à localização, né, o local de aplicação, pela bula do fabricante, a vacina deve ser feita no braço, a princípio. Mas, com certeza, é possível avaliar caso a caso e alternativas para a vacinação vão ser possíveis em quem não puder ser vacinado no braço. Isso já é feito para outras vacinas e a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Doutora, agora a gente também precisa muito do apoio da senhora, porque há gente pensando
que tomou a vacina vai relaxar naqueles protocolos todos que a sociedade já se acostumou. Lavar bem as mãos, uso de máscaras sempre que sair de casa, distanciamento social. Então eu pergunto à senhora, depois da vacina, todo esse protocolo de segurança deve ser mantido ainda? Com certeza. Nós só saberemos que estamos todos seguros e que houve uma diminuição da circulação do vírus quando, de fato, a gente tiver um número menor de doença, quando a gente tiver um número menor de mortes, aí sim a gente vai conseguir entender qual foi o impacto da vacinação do ponto de vista coletivo. Então, mesmo vacinados, e aí mais uma vez é importante, precisa das 2 doses, né, para considerar protegido. O indivíduo ele vai estar protegido depois aí de uma média de 1 mês e meio, 2 meses, com anticorpos protetores. Porém, a gente tem que pensar no coletivo. É importante manter as medidas de segurança, porque nós não sabemos ainda por quanto tempo essa imunidade protetora vai durar, né? Então, a gente precisa ainda manter, sim, por um bom tempo essas medidas de segurança. E eu espero que hábitos como a higiene mais frequente das mãos seja um hábito que a gente leve aí, né, que todos levem para a vida inteira.